Quando a gente tem dois cilindros, né, que é o que está mostrado aqui, um externo e um interno. Ali, inicialmente, está dizendo que eles estão isolados entre si e de qualquer outro corpo, então é como se fosse só eles. O que acontece? O cilindro externo, ele é eletrizado, então a gente pode dizer que ele vai adquirir cargas. Eu vou colocar aqui como cargas positivas, tá bem? Então, esse cilindro, ele vai estar com cargas positivas em toda a sua superfície. Aí, o que vai acontecer? A gente vai pegar um fio e vai ligar esse cilindro externo ao cilindro interno. Esse cilindro interno aqui, ele vai estar neutro, tá bem? Então, ó, por exemplo, quando você liga um fio, pode ser tanto em cima quanto embaixo, eu coloquei as duas opções aqui, mas você vai ligar um fio até esse cilindro aqui. O que vai acontecer? Será que vai passar carga? Será que não vai passar carga? Como esse cilindro ele está interno e a partir do momento em que a gente coloca um fio, a gente estabelece um contato interno entre esses cilindros, né? Como se eles passassem a ser um único corpo agora. E a gente sabe já que as cargas, né, elas precisam ficar no máximo possível distante, assim, na maior superfície externa que elas conseguem. Então, elas não vão passar aqui para a superfície de dentro. Por quê? Porque elas querem atingir o equilíbrio elétrico, que é a máxima distância possível entre elas. Então, elas vão preferir ficar aqui nessa superfície externa do cilindro maior, do cilindro externo, porque nessa parte aqui, a gente sabe que elas vão conseguir ter essa maior distância entre elas. Se elas passassem aqui para dentro, para esse cilindro menor, a distância entre elas diminuiria. E a força de repulsão entre elas aumentaria, e assim já não seria mais um equilíbrio, né? Porque passaria a ter uma força resultante e tudo mais. Daí, se tem força resultante, não é equilíbrio. Então, o que acontece? Elas vão procurar ter esse maior estado de equilíbrio aqui com a menor força de repulsão entre elas. Logo, elas vão precisar ter a maior distância. Por isso, elas vão acabar ficando aqui fora. E a gente pode concluir que as cargas não vão passar aqui para dentro, tá? Então, a gente pode dizer que não há passagem de carga do cilindro externo para o cilindro interno, por causa dessa eletrização por contato interno. Aí ali também tem uma alternativa que diz assim, ó, se o cilindro interno estivesse eletrizado e o externo fosse neutro, o resultado da experiência seria o mesmo. Por que o resultado da experiência não seria o mesmo? Porque aconteceriam coisas diferentes ao longo dessa experiência. Por mais que a situação final fosse a mesma, o resultado da experiência que a gente considera é todos os processos que vão acontecer nessa experiência, tudo que vai acontecer nela. Quando a gente tem o cilindro externo já eletrizado, né, e a gente coloca em contato com esse cilindro interno, então não vai haver passagem de cargas por esse fio aqui. E assim, né, a gente vai ter que esse cilindro vai continuar neutro. Se o cilindro interno estivesse eletrizado e o externo fosse neutro, o que aconteceria? As cargas desse cilindro aqui interno, elas iriam vir aqui para esse cilindro externo. E com isso, a gente teria um movimento dessas cargas pelo fio, né? A gente teria a passagem dessas cargas pelo fio. Por isso, a gente pode dizer já que os processos, os resultados desse experimento já não vão mais ser o mesmo. Porque em um dos casos não vai haver condução de cargas pelo fio e no outro caso já vai haver condução de cargas pelo fio. Por esse detalhe, né, pelo fato de as experiências não serem as mesmas, por mais que o resultado final seja o mesmo, que é o corpo eletrizado aqui no final, né, o maior, com a maior distância entre as cargas, o cilindro maior fica eletrizado, os processos que vão acontecer ao longo dessa experiência não são os mesmos, porque quando é ele que começa eletrizado, não tem passagem de carga pelo fio. Mas se fosse esse menor aqui eletrizado, teria passagem de carga pelo fio. E é esse detalhe aí que a gente vai considerar, né, para dizer que uma experiência vai ser diferente da outra. O resultado da experiência é tudo que envolve a experiência, tá?
todas as conclusões que a gente pode tirar dessa experiência. Se vai haver condição, se não vai, não é só o resultado final, mas sim todos os processos que compõem ela, por isso seria diferente, porque teria passagem de cargas por esse fio.